O que nós estamos conversando aqui é sobre uma história, uma vez que o Marcos quebrou o violão do irmão dele porque o irmão fez uma briga de irmãos, deletou o jogo do computador que ele estava jogando e gostava. Estava passando de fase. Estava passando de fase e o irmão deletou tudo e aí ele foi lá e quebrou todo o violão do irmão. E a mãe estava me contando a estratégia que ela usou para ensinar e explicar para ele não fazer isso. Isso, porque foi assim, para nós bem preocupante, né? Imagina chegar a quebrar um violão. Uma crise, né, que ele Isso. teve. Então a gente começou, assim, não sei de onde que a gente tirou essa ideia, mas deu certo. A gente conversou com ele o seguinte, ó, quebrando o violão, o teu joguinho foi reinstalado? Não. O problema continuou. Então, tentamos explicar para ele assim, que mesmo ele quebrando o violão, o problema não foi solucionado. Então, na outra vez que der essa crise, para ele pensar antes. E não fazer, porque ele ia continuar com o problema. Com o problema. Então, Exato. achar uma solução. O que ele Exato. teria que fazer naquele momento? Ele teria que ter contato para o pai e para a mãe. Para o pai e a mãe resolverem. O Para adulto resolverem. mediar a situação. Exatamente. Ou então ele conversar com o irmão, para o irmão tentar reinstalar o jogo dele. Perfeito. E Marcos, fez sentido para você essa explicação? E você aprendeu com isso? Sim, mas ela teve que ser repetida bastante, né? Porque no primeiro momento o que mais me chamou a atenção foi que ele não considerou que o jogo era meu. Isso. E aí depois eu fui perceber que na verdade foi falha dos dois lados, porque eu poderia ter expressado-me melhor e dito assim, o jogo era meu. Por que tu fizesse isso? De maturidade dentro do espectro, né? Eu não tinha maturidade, eu não via a estereotipia chegando, a crise, e aí eu peguei a primeira coisa que veio à vista, que era o violão, a primeira coisa dele, aí eu quebrei o violão. Depois de passar da crise e nós conversando, eu fui me arrependendo, que eu fui percebendo qual que foi o desfecho disso, né? Porque às vezes eu faço algumas coisas que eu não sei o que vai acontecer lá pra frente. Onde pessoas neurotípicas sabem, né? Olha, se tu correr demais, daqui a pouco, com o tempo, teu joelho pode ficar prejudicado. Isso não é uma coisa que me passa pela cabeça. Até isso foi difícil pra mim. Depois de muito se falar, ó, tu quebrou o violão. Até hoje meu irmão lembra. Quebrou o violão, foi ruim. Todo mundo lembra. Em vez de pegar o violão, tu toca violão, mas é aí, melhor. né, Marcos, foi mais dolorido para ti depois quando caiu na real, porque Marcos também tinha um violão. E ninguém podia tocar no violão dele. Era um objeto muito apego. Ele começou a se colocar no lugar do irmão. Poxa, se o meu irmão tivesse quebrado o meu violão. Vocês fizeram esse exercício de ficar pensando se fosse o seu violão, você ia gostar? E então, isso que você sente de imaginar seu violão quebrado é o que seu irmão está sentindo. Exatamente. Esse é um exercício de teoria da mente. Muita gente me pergunta como trabalhar a teoria da mente com o autista. É com atividades como essa, quando a criança ou a pessoa vive uma situação, tentar dar exemplos, aproveitar o sentimento que ela está tendo e dar exemplos associados. Da maneira como eu soube, tá perfeito, tranquilo para mim. Só que eu não gostava que os outros não soubessem. Os outros tinham que saber também. Do jeito que eu soube, parece que tinha que ser chamada toda a minha vizinhança e dito, ó, esclarecemos, não é fruto da lesão cerebral, é fruto do autismo, do quadro de autismo, né? Que na época não era um espectro, era bem classificado assim, autismo, Asperger. Até no fim das contas disseram assim, Marcos, não és autista, na verdade o que tu tens é Asperger. Porque eu tinha a parte verbal preservada, né? Mas você teve atraso da fala, você só falou com 4 anos e meio. Talvez seja por isso que me disseram, ó, e esse sinal fecha com o autismo. Isso, exatamente. Porque o Asperger não tem atraso na linguagem, que hoje é o autismo nível 1, leve. Não tem atraso na comunicação social. Então, quando tem atraso, ele era moderado, era nível 2. Hoje você é um Asperger, porque você não tem nem deficiência intelectual e nem atraso da fala. Mas como você teve, era autismo mesmo. Mas tive associado a muito estímulo. Na minha fala demorou, como tu disseste, ela só veio por causa
do estímulo, Muito ela foi estímulo. condicionada por causa do estímulo. Lembrando, esses pais trabalhavam 8 horas por dia com ele em casa, trabalhando fora. Voltavam e trabalhavam, estimulavam, orientavam a cuidadora que ficava com ele a estimular também. E vocês souberam o diagnóstico por uma pedagoga amiga, né, que tinha algum conhecimento sobre autismo e disse naturalmente. E as pessoas me perguntam muito, devo dizer, como é que eu falo? Falo como se fosse um outro assunto qualquer. Eu Diga, também você é penso. loiro, você tem Exatamente. ansiedade, ai, mais um sintoma, mais uma coisa de autismo, hein, filhão? Isso. Levar como um diálogo normal na mesa, no trabalho, para todo mundo, não tem nada para esconder ou para temer O sobre pai e a isso. mãe acho que tem que saber assim, o que que é o autismo. Hoje eu sei. Tá, Eu não sabia, não. tá. O que que é? Uma condição É um jeito, uma diferente característica. de talvez sentir, de talvez externalizar, né? É. Eu acho que tem que encarar bem assim, bem com a maior naturalidade possível. E tudo bem, Exato. né? E vai tudo ser bem. feliz, vai correr pro abraço. Exato, e tudo Só que bem. eu acho assim, ó, que tem que contar não para proteger cada vez mais. Sim, ele tem que perfeito. contar e cobrar dele as coisas que ele tem que fazer no dia a dia, cobrar como se fosse uma pessoa normal. Sim, Porque se tu contar para proteger, concordo. ele vai ficar sempre ali no... Abaixo. É. Então tu tens que contar para ele crescer e É. não para ele ficar abaixo, né? Exato, se usar isso pra poupar, pra... coitadinho, É, é não. autista, Mas né? ele tem. Pode fazer tudo, pode quebrar, pode... Exato. Não é, ele tem que ter as normas igual o outro filho, que é Exatamente. normal, por exemplo. Mercado de trabalho, como é que é? Hoje o Marcos trabalha como palestrante. Escritor, eu tenho o canal do YouTube e eu... essas são as áreas de atuação profissional, né? Mas no começo o mercado de trabalho foi terrível, porque nós moramos numa cidade pequena, tem 6.000 habitantes, então se já nos grandes centros é uma dificuldade encontrar uma vaga que atenda o perfil de uma pessoa autista, porque hoje muitas pessoas preenchem simplesmente cota, né? Hoje saíram estatísticas de que 58% das pessoas, não só autistas, mas deficientes em geral, sentem-se só apenas uma parte do preenchimento das cotas. Entendo, não se sente realmente útil no lugar. Isso, e isso é uma campanha de múltiplos esforços. Até meu canal está à disposição para fazer isso também, né? Mas voltando à história, eu estava lá, e lá, assim, o deficiente da Arlete do Orlando, quem é que vai empregar, né? E aonde também, E né? aonde eu iria ser útil. Aí eu fiz uma entrevista, fui chamado para fazer uma entrevista em determinada empresa, e lá disseram assim, Marcos, a tua rotina de trabalho vai consistir no seguinte, tu vais fazer esse método aqui, é uma determinada rotina lá da empresa, é isso aí que vai constituir tua rotina de trabalho. Eu disse, não, mas eu posso ir evoluindo, fazer outros processos no meu dia a dia de trabalho? Não. Vai ser chegar aqui, Encher copinho. pegar um copinho, encher, verificar, pôr do lado, encher e verificar, pôr do lado. E aí, mais nada. A rotina Imagina, era isso. E aí eu disse um assim, gênio mãe, é desse. Charles Chaplin. É. É o Charles Chaplin, é o É. filme do Chaplin. É. Quando ele vai na linha de produção, ele cai dentro da máquina, não sei quem aí assistiu Tempos Modernos vai associar É. Charles Chaplin naquela fábrica. Eu disse, isso eu não quero, mãe. Claro, você Eu quero tem é ser muitos útil. talentos. Imagina, com tanto de talentos que você tem. E eu tinha mandado um currículo, eu era fluente em alemão, inglês, espanhol, Faculdade, que pós. eu tinha faculdade, a Sabe faculdade... falar um pouco de italiano, de sueco? Isso, mas na época eu não sabia falar sueco, eu comecei a aprender ano retrasado. Você se formou em quê? Comunicação institucional. Você fez faculdade? Isso, eu fiz faculdade na Universidade para o Desenvolvimento do Alto Vale de